E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Todo mundo acompanhando a gente aí. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Vocês viram a minha abertura com a capa do livro Patinho Feio? Quanto você precisa para sonhar? Acho que só passa a ter vontade, né? Que o sonho não tem preço. Isso que é bom. A gente vai falar desse lançamento, desse livro-objeto, com o psicólogo e autor Chico Moraes, que vai participar dessa live aqui com a gente. Eu vou pôr o Chico agora aqui com a gente. Boa noite, Chico! Boa noite, Cris. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco dessa invenção e da gente falar de sonhos, né? E de psicologia, arte e tudo mais. Obrigado, querido. Olha, eu que agradeço a oportunidade desse bate-papo. Quero pedir desculpa, gente, se em algum momento eu tossi ou espirrar, que eu tô com uma gripe meio chata aqui. A gente tá na luta para vencer ela. Mas não tinha como não falar sobre esse livro, que eu achei assim uma proposta totalmente, para mim, tá, Chico? Peço desculpa se alguém já conhece, para mim totalmente nova. Eu fiquei assim fascinado com essa proposta. Antes, Chico, vou falar um Oba. pouco sobre você antes de falar do livro. Uma pessoa Tá. que eu tenho um carinho imenso, um artista maravilhoso, antes de tudo um ser É humano recíproco, muito querido. querido também. Fala um pouco da tua história, Obrigado. você é psicólogo, autor, conta um pouco do Chico Moraes para nós. Conta. Primeiro, obrigado, querido. A recíproca é verdadeira, né? O nosso carinho recíproco. Obrigado. Eu sou psicólogo, então essa é a minha formação, né? Sou psicólogo formado pela Universidade de São Francisco e desenvolvo minha prática enquanto psicólogo clínico aqui na cidade de Atibaia há aproximadamente 10 anos. Atualmente também estou como psicólogo clínico da Universidade de São Francisco, participando do núcleo de apoio educacional e psicológico para os alunos da universidade. E, para além do meu trabalho enquanto psicólogo, eu também desenvolvo um trabalho enquanto artista, né? Artista visual, artista um pouco da performance, da cena. Também fui professor de idiomas durante muitos anos. Então, sou esse ser que fica entre a psicologia, né, mais especificamente próximo da psicanálise, no campo das artes, nesse campo um pouco mais da pedagogia, da docência, né, do ensino. Então, é esse mix de profissões que eu fui podendo exercer durante a vida, né, que acabaram me desembocando um pouco aqui, enquanto agora autor de livros. Que legal, Chico. Que história, né? Sempre morou em Atibaia, Chico? Ou veio para Atibaia? Na verdade, eu sou de Perdões, né? Que é a cidade aqui ao lado. E assim, então, como são quase cidades irmãs, né? Gêmeas, São, assim, então são. sempre E entra o aqui carinho lá. é muito legal entre Bom Jesus dos Perdões e Atibaia. Não que a gente não goste de Bragança, mas você sabe que existe aquela rivalidade. Mas o carinho entre Bom Jesus dos Perdões é algo muito legal, né? Esse intercâmbio que a gente Uhum, tem cultural, de amizade, de visitando uma cidade a outra. Isso é muito gostoso. é Chico, verdade. fala um pouco. Eu vejo a proposta do livro, Uhum. até vou botar a imagem do livro aqui com a gente, para compartilhar. O Patinho Feio. Ele é titulado como livro-objeto. O que é um livro-objeto, Chico? Ótima pergunta, Cris, porque todo mundo me pergunta isso quando eu conto que é um livro-objeto, né? Um livro-objeto é algo que expande e extrapola a própria ideia do livro. Então, um passo para trás, né? O que é um livro? Um livro seria algo que contém uma informação. Tradicionalmente, essa informação está lá representada através da escrita, né? Então, ler um livro é um esforço cognitivo de decodificação daqueles símbolos que estão escritos ali naquele idioma, né? Ou naqueles idiomas, enfim. O livro-objeto é uma poesia visual. O livro-objeto é aquele que vai expandir a própria ideia do livro e vai permitir que a gente crie uma nova relação com o livro, né? Não é aquele livro que você vai folhear do começo ao fim. Você pode fazer isso, obviamente, mas é um material que convida uma interação mais criativa, que você possa se articular com essa história e ler essa narrativa da sua maneira, né? Ou da maneira do seu grupo, ou sempre descobrir novas maneiras. Então, o livro-objeto é um material muito versátil, né? E que, como eu estava dizendo mais cedo, né, da minha versatilidade profissional, dessa minha experiência nesses outros campos, eu acredito que essa experiência nesses outros campos me levam para cá, né? Com esse desejo de criar algo que seja
muito potente, muito sensível, mas ao mesmo tempo bastante simples e que faça esse convite criativo, né, de uma exploração criativa. Então, por isso essa escolha do livro-objeto, né, para que a gente possa ter um material que vá para além da língua que se fala, para além das coisas já estabelecidas, né? Então, é um passo um pouco ousado, né, criativo, nesse sentido. Ele é criativo em todos os sentidos, né? Até pela parte do leitor, porque a impressão que eu tenho, se eu estiver errado, você me corrija, é que cada vez que eu leio esse livro, eu vou ter uma história diferente dele. Porque eu sou parte dele, correto? Falei certo, Chico? Exatamente, Cris, exatamente. E é essa a nossa perspectiva, né? Eu crio esse livro tentando pensar como seria o ponto de vista do Patinho, né? Como seria o clássico infantil, o Patinho Feio, mas se a gente pudesse fazer esse registro do ponto de vista desse personagem principal. E aí o livro, então, faz esse convite, né, para que eu possa ali me identificar enquanto patinho, colocar o meu patinho ali em cena, ver as minhas situações, né, mesclar as histórias, né? Então, é um livro que permite versões infinitas, né, múltiplas do mesmo conto. Que legal. E, Chico, nesse caso, para você usar esse recurso onde o leitor ele é parte integrante daquilo que está sendo apresentado no livro, a questão, o livro, quando você fala assim, é o texto, a narrativa é importante, mas a ilustração do livro, ela passa a ser algo muito, assim, peculiar. Ela tem que participar de uma forma onde você consiga também dar a visão para o leitor daquilo que ele está vendo como ilustração, né? Como que foi chegar nesse conceito? Porque pela fala a gente vê que é algo muito... Tudo aquilo que é muito bem construído, quando chega para nós, é fácil de ser assimilado dessa forma, como está sendo esse livro, como está sendo a sua fala agora. Mas, do outro lado, na produção de tudo isso, exige bastante, né? Como que foi a produção desse livro? Como foi chegar nesse livro? E quem ajudou? O Lucas teve parte disso tudo? Teu parceiro e amigo de tudo também? Sim. Te conto. Então, assim, primeiro... Bom, vou tentar articular a resposta, tá? Tá bom, pode deixar, fique à vontade. Então, primeiro vou tentar responder de um ponto de vista um pouco mais técnico e depois de um ponto de vista mais prático, tá? Ótimo. De um e ponto de vista emotivo mais... também, tá? E emotivo, com certeza. Por favor. Com certeza, com certeza. De um ponto de vista técnico, né? Como eu disse, eu penso psicanálise, né? Eu trabalho com a psicanálise há aproximadamente 10 anos, né? Isso sem contar os anos de análise pessoal e os anos, né, de estudo, graduação e tudo mais. Então, pensar psicanaliticamente eu acho que é algo que faz parte de mim, né? E para a psicanálise, de quanto nós precisamos para sonhar, a resposta é muito pouco. A gente precisa de um rabisco, a gente precisa de uma sombra, a gente precisa de uma mancha de tinta. Só esses elementos simples bastam para nos estimular a sonhar, a contar uma história, a ligar, né, esse estímulo com aquele, criar uma representação, suscitar memória, suscitar desejos, né, suscitar episódios. Então, parte dessa criação vem por aí, né, tentando responder a pergunta que está lá, né, naquela imagem que eu acho que você colocou, do quanto você precisa para sonhar. Então, é fazendo um pouco essa pergunta, né, do quanto você precisa para sonhar. O que é que vai te fazer sonhar? São esses rabiscos, são as manchas de tinta, são fendas, né? São espaços vazios, espaços preenchidos, brilhos, né? E então isso me orienta na criação, né? De criar, na tentativa de criar um material que promova esses estímulos, né? Que ofereça esses estímulos visuais para o leitor, que na verdade eu não tenho chamado de leitores, eu tenho chamado de sonhadores, já que a gente precisa sonhar o livro, sonhar essa experiência, né? Seja em dupla, seja sozinho, seja em grupo, né? E de que forma eu chego aí para criar o livro? Né? Como eu disse, da questão da psicanálise, também tenho anos na minha psicanálise individual, né? No meu processo psicoterapêutico, mais especificamente nesses últimos anos de um processo psicoterapêutico winnicottiano, que é um pouco essa inspiração, né, até para pensar esse livro, para pensar um pouco as propostas da Pote, né? Então eu chego nesse lugar para criar esse livro
dando vazão para a criança que habita em mim, né? Para aquele Chico lá de 7 anos atrás que tinha, né, da pré-escola ganhado um prêmio de desenho, né? Então, é minha tentativa de deixar essa criança falar hoje, né? Essa criança poder criar no mundo hoje, via esse adulto. Então, o Lucas, meu parceiro, né, meu namorado, e agora sócio da Pote também, né, tem um papel fundamental nesse sentido, porque afetivamente, né, a gente poder se apaixonar é muito revolucionário, né, muito transformador. E poder viver essa relação com ele também me permite acessar essa criança. O Lucas é um artista, né? Então a gente pode ficar, né, às voltas com tinta, papel, explorando a nossa criatividade. E a gente mergulha no começo desse ano um pouco no universo infantil, das ilustrações, dos desenhos, e eu parto a partir daí, né? O que esse menino que habita em mim quer criar? E aí a história que surge é essa história do Patinho Feio. Faz sentido, Cris? Faz sentido, sim. Faz sentido, sim. Que delícia. Como que foi para você todo esse processo? De todo o processo da vida, a gente tira alguma coisa, né, Chico? Eu acho que está nascendo seu primeiro filho, literalmente falando, né? Como que é esse nascimento, trazer ele para o mundo, antes de tudo, trazer a sua ideia, a sua fala, a sua escrita, antes de tudo, tanto a sua quanto a do Lucas, e um projeto tão desafiador como esse? Olha, Cris, sendo muito honesto, eu diria que a analogia que eu faço é como botar um ovo. Extremamente difícil, complicado, né? E beira o incompreensível, né? No sentido de que livro é esse, né? O que é isso que o Chico está criando, né? Parece que é sempre essa pergunta que eu ouço, assim, né? Porque parece um livro para criança, mas ao mesmo tempo parece um livro um pouco complexo, que parece apelar mais para os adultos, mas quem entra em contato com o livro e tem contato com a simplicidade, mas ao mesmo tempo a criatividade do material, né, acaba se perguntando para quem que é, né? Então eu acho que é um material difícil no sentido de que ele parece que desde o nascimento exige algo que o norteia, o relacionamento, né? É um livro que ele só existe na relação com ele. Então eu sinto que é isso, né? É como botar um ovo, assim, criar uma relação com algo que precisa ir para o mundo e ocupar um espaço na vida, né? Mas na vida das pessoas, interagindo com elas. Então, assim, é um pouco difícil nesse sentido, trabalhoso, mas eu acho que necessário. Quanto tempo foi esse processo, o Chico? Olha, eu estou assim no processo de elaboração do livro desde janeiro, né? Que desde janeiro eu mergulhei um pouco aí, comecei a criar, então eu fiz um rascunho, a primeira versão do livro estava pronta antes de decretarmos quarentena, né? E aí então somos atravessados pela pandemia do coronavírus e, enfim, aquele estado inicial de muito terror, né? Que todos nós ficamos. Meu plano era lançar o livro para Páscoa, eu achava que tinha tudo a ver, né? O Patinho Feio, o pato, o ovo, a Páscoa, e aí na Páscoa a gente estava muito confinado, né? Mas eu retomo, então, durante a Páscoa, eu apresentei alguns amigos muito próximos, até para testar o livro, testar se faz sentido, né? Essa confecção um pouco. E aí, então, fico nesses meses que se seguem pensando, né? Estruturando, organizando a editora como um todo, né? Porque primeiro surge o livro e depois surge a editora, né? Como um espaço para o livro. É aí onde eu queria chegar agora, falar um pouco Tá. sobre a editora, a Pote Editora. A história. Gente, acesse o site, leia a história. Que texto delicioso de se Gostou, ler. Cris? Obrigada. Eu liguei pro Lucas Arena. Falei assim, Lucas, quem escreveu esse texto? Que texto delicioso. Texto delicioso. Ele é totalmente diferente daquilo que de qualquer tipo de texto que você tem que trabalhar nele. Quando você pega que texto delicioso, fofo, um texto livre de qualquer coisa. Isso é muito importante na escrita. Foi você, falou assim, não, tudo foi o Chico e o Lucas, eles são bem criativos, não sei o quê. Eu adorei, tá? Inclusive, convido para quem tem casa, acesse o site aqui embaixo, gente, que vocês vão entender o que eu tô falando. Apresenta para nós agora um pouco Pote Editora, Chico.
Bom, então a Pote Editora é esse selo independente que nós criamos, né, Lucas e eu, que vai abarcar todas essas criações, né? Então, assim, o Patinho Feio é a nossa primeira criação via Pote Editora, né? Mas eu tenho alguma criação já enquanto psicólogo, né? Crio jogos para trabalhos com grupos, né? Sempre fui muito criativo. Então, a Pote Editora é esse selo que vai abarcar essas criações tanto para um trabalho psicoterapêutico, para o trabalho pedagógico, para o trabalho artístico, né? Vendendo esses livros também como um objeto de arte, porque obviamente o livro-objeto é um objeto de arte, né? Então, a Pote Editora fica um pouco nesse patamar, né, de prover o contato entre os autores e o público, né, com todo esse material que vai estar sempre tentando responder essa pergunta, né, quanto você precisa para sonhar, sejam nos jogos, sejam nos livros, promovendo esse material que vai sempre focar algo relacional, né, ou seja, o viver criativo, a escuta, a empatia, a sensibilidade, né? E aqui eu falo de sensibilidade não só no sentido emocional, né? De estar sensível às emoções, mas também a sensibilidade física, né? Porque a Pote Editora é o veículo que vai trazer materialidade a essas ideias que são tão subjetivas, né? Obviamente, como toda ideia. E então poder concretizar isso no papel, né? E essa é uma pergunta que eu escuto também bastante, Cris, assim, mas Chico, você vai propor livros abertos, né, e que podem ir para as crianças no papel? E eu respondo, sim. É importante que a gente possa, ainda mais neste ano, né, Cris, onde a gente vê a nossa vida toda limitada via telas, né, as nossas interações perdem materialidade. Então, a Pote Editora é o veículo que vai oferecer essa materialidade para a gente retomar nossa sensibilidade de como é lidar com o papel, né? De que forma eu posso lidar para que ele possa sobreviver à minha interação com ele, ou será que minha interação causa algum dano? Se sim, de que forma dá para reparar, né? Então, veja que é um material pensado mesmo nos mínimos detalhes para desdobramentos pedagógicos, psicológicos e artísticos, né? Num breve resumo, digamos assim. E, Chico, mesmo diante de toda essa crise que o mercado das editoras vive hoje, as dificuldades, a gente tem como várias livrarias fechando, editoras encerrando. Você acha que esse consumismo desenfreado que a gente viveu nos últimos anos, a pandemia, ela mostrou alguma forma que não adianta você ter, sendo que você não pode usar, às vezes, tudo aquilo que você tem. Você acha que nós, como ser humano, vamos sair como dessa pandemia, referente até esse consumismo, que às vezes nem a gente nota que está sendo tão consumista em todos os sentidos? Eu te falo porque é aquela coisa, eu vou baixar meu livro via PDF, eu não consegui me adaptar. Eu sou uma pessoa que eu gosto do jornal na mão, eu gosto do livro na mão. Virar uma página para mim é como eu vejo em virar uma página na minha vida, às vezes, em determinadas situações, né? Você acha que como que a gente sai de tudo isso, Chico? Você como psicólogo, agora falando com o psicólogo Chico Moraes. Tá. Ui, mais difícil responder essa pergunta, né? Eu acho, Cris, que a gente vai sair muito assustado, né? Muito marcado dessa experiência. E quando a gente está muito assustado, traumatizado, a gente tenta encontrar mecanismos para trazer algum bem-estar, né? Consumir é trazer algum bem-estar, é ter algum tipo de alívio, né? Mas eu proponho a Pote no meio disso tudo, né, uma proposta bastante ousada, porque eu acredito que o bem-estar que nós precisamos, né, o alívio que nós precisamos, é intangível, está na relação com o outro, está no presente, que é se fazer presente, né, escutar o outro, ser escutado, e o quanto isso traz concretude para a nossa vida e nos possibilita mudar, né? Então, é ousado, né, lançar no meio de uma pandemia, no meio de onde a gente vê dificuldades econômicas, mas eu acredito que há uma brecha para que os sonhadores, né, eu sempre digo isso, Cris, que esse material que eu estou criando, não sei se é para todas as pessoas do mundo, né, não sei se é para virar um best-seller, mas é para poder acessar os sonhadores,
é para poder acessar esses que concordam que o mais importante é intangível e está na experiência da vida, né? Na experiência das relações. E o quanto essas experiências podem ser transformadoras, curativas e libertadoras, né? Então, eu acredito um pouco nisso, né? Acredito que Ótimo. se a gente tiver condições e estímulo para isso, a gente tem condições de sair dessa pandemia, de todo esse terror e criar em cima disso, né? Transformar isso para um bem para todos, né? E Chico, e para adquirir o livro, como que faz? Quem quiser conhecer mais, é só acessar o site, como que pode fazer? Eu encontro alguma loja física, não encontro? Como que está sendo a distribuição? Tá. Por enquanto, ainda não encontramos o livro em lojas físicas, né? Porque como é um produto feito à mão, nós estamos trabalhando sob encomenda, né? E muito em breve, até o fim deste mês, o livro vai estar disponível no site, as pessoas vão poder encomendá-lo, e aí, após a encomenda, num prazo muito rápido, o livro é entregue na casa dos sonhadores, né? Então, toda encomenda vai ser via site. Por enquanto, se tiverem pessoas interessadas já em comprar o livro, né, quer adquirir o seu exemplar, manda um e-mail para a gente, mesmo ainda não estando disponível a opção de compra, né, no site, mas dá para fazer já uma pré-reserva e a gente vai se organizando com relação a isso. E o plano é que assim que o livro esteja, né, disponível para toda a população, que a gente possa buscar essas parcerias, vender em lojas físicas também, né, mas sem perder a dimensão desse algo manual, né, desse algo humano, desse feito em casa, né, porque a ideia é essa, é algo feito em casa para casas, né? Exatamente. E como um bom sonhador que eu sou, já vou te perguntar do próximo, quando que sai o próximo livro, que eu tenho certeza que já deve ter engatilhado, que nunca se planeja um só. Tem uma série, você pode adiantar pelo menos um pouquinho para nós, né, Chico? Posso sim, Cris, com certeza. Já temos pronta uma série de clássicos infantis, né? Então já temos 3 clássicos infantis, todos prontos com essas características voltadas para o estímulo do sonhar, né? Para esse viver criativo. O primeiro deles é o Patinho Feio, depois tem outros 2 clássicos também bastante comuns, porque o objetivo é esse, né? Partir de algo que é comum, que a gente acha que todo mundo conhece, para que a gente possa criar a nossa própria versão disso, né? Para que a gente possa encontrar os nossos personagens lá. E aí, então, ele vem... O primeiro livro, ele é mais sóbrio, digamos assim, né? Aliás, vou até mostrar, Cris, que eu tô aqui com o livro na mão. Esquecemos! Né? Por favor! Então, o primeiro livro, ele tem mais cara de livro, né? Assim, então, ele mede mais ou menos 15 por 22, né? Então, vou virar aqui atrás, que tem um pouco explicando o livro. E aí, para aqueles que compram o livro, eles vão ver, o livro ele vem como pranchas, né? E essas, por que pranchas, né? Para que ele seja mais fácil para a experiência da contação. Esse é um livro para ser contado, né? Então, eu vou só folhear as primeiras páginas e quem ficar curioso, corre lá comprar. Tá? Exatamente. Então, a ideia é essa, vejam, que não há estrutura, né? Não há qualquer inscrição, e a gente vai vendo que a casca do ovo vai se rompendo e se rompe um pouco mais. Tá. Uau! E nasceu o patinho. Então, se você ficou curioso, quer ver como esse livro continua, o que é que dá para sonhar, compra lá, né? Mas a ideia, Cris, é essa, né? De que esse seja um material. Então, o primeiro livro é feito em pranchas, para a experiência de contar, então, para contar para o filho, para a filha, para contar para os pais, né? Para contar para um grupo de alunos, ou para um grupo, para uma roda, né? Pensando num trabalho terapêutico, até numa sala de aula, pensando professores de idiomas, né? Fui professor de idiomas durante tanto tempo. Um material sem qualquer idioma, né? Pode permitir um estímulo para que as histórias sejam contadas. Então, o primeiro livro é assim, o segundo livro ele tá mais com uma cara de pop-up, né? Então é um livro mais objeto ainda, que você interage, ele vira um cenário. O terceiro livro dá um passo mais além e que nos permite projetar coisas, sonhar coisas, brincar mais com outros aparelhos, né? Então a Pote Editora está indo nesse sentido. Olha, inovando, viu? Chico, quero agradecer a oportunidade dessa conversa com você antes de tudo. Vou dividir a tela aqui com a capa do livro, por favor, tá? Pessoal, então, para quem quiser e quem quer sonhar,
porque todo mundo tem o direito de sonhar, está aqui. O Patinho Feio, autor Chico Moraes. Chico, muito obrigado por esse bate-papo. O site está aqui embaixo, gente, www.poteditora.com. Acessa lá que você vai conferir um pouco de tudo isso que a gente conversou, esse bate-papo, lá no site do Chico, da Pote Editora. Chico, muito obrigado pelo carinho antes de tudo, viu? Sou eu que te agradeço super o espaço, né? Me ouvir, acreditar nesse livro, né? Dar espaço para poder falar dele, dar espaço para convocar esses outros sonhadores pelo mundo, né? Nós estamos também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, nós somos encontrados como a Pote Editora, também podem nos acessar via essas outras redes, né? E em breve, espero poder te encontrar e entregar o seu exemplar em mãos, te dando um abraço e agradecendo essa possibilidade, querido. Chico, grande beijo, grande beijo, grande beijo mesmo. Muito obrigado pelo bate-papo. Agradecer a todo mundo que está em casa acompanhando a gente aqui. Chico, continua aí que eu vou encerrar a live aqui. Gente, tá bom. Quem quiser assistir essa entrevista completa, pode acessar o site www.cineculturatv.com.br. Está no site, está no YouTube, no Facebook, e no Instagram, em todos os canais do Cinecultura. Obrigado, Chico. Obrigado a você.